Opa, tudo bom? Vamos falar aqui sobre radioatividade. Bom, o que é a radioatividade? É uma parte da química que estuda sobre a desintegração de núcleos atômicos. Então, bora mais falar um pouco sobre ela. A gente tem três tipos de partículas: as partículas alfa, a beta, sobrou nada, e a gama. Bom, o que é a partícula alfa? Ela é ela é dois prótons e dois nêutrons, ou seja, a massa dela é 4, que é a massa dela, prótons mais nêutrons, e a energia dela, a carga, a unidade de elétrons vai ser mais 2, porque é dois prótons, que é a carga, que eu acho que é próton menos elétron. Bom, e isso aqui é basicamente a partícula alfa. Vamos dar um exemplo aqui de como funciona mais sobre a radioatividade. Bom, vamos pensar que um elemento A, por exemplo, ele, ele é de massa, ele tem a massa X e a carga Y. Ele vai fazer o quê? E se ele liberar radiação alfa de 4 e mais 2 e liberar um. Vamos supor que ele soltou outro elemento, elemento B de bola. Bom, o que vai ser? A carga a massa desse elemento vai ser o X, que é aqui, menos 4. E, e então a. Então aqui, ó, a quantidade de elétron, a carga dele vai ser Y menos 2. Porque ele vai. E como é que você tem que saber? O que você tem que mais saber? Que, por exemplo, na real, pra você ter certeza disso, que tá liberando mesmo, é só você fazer a conta. Você vai ter que dividir em duas partes. Vou até fazer de outra cor, fazer de rosa aqui, ó. Aí tem que dividir tipo, em duas partes, vamos dizer assim. Deixa eu fazer pontilhadinha, ó. Tipo, em duas partes. A parte de cima e a de baixo. Você vai ter que fazer a conta de cima, que vai fazer tipo x. Vai ter que ser igual a 4 mais x menos 4 para ser verdade, e nesse caso é verdade, no final vai dar x igual a x, e tem que ver se a de baixo também que está certa. Y tem que ser igual a 2 mais y menos 2. Lembrando que isso aqui está tudo em parênteses, mas como positivo nós não muda o sinal. Mas você consegue perceber que esses dois é verdade, então isso está certo, ok? Então pensa nisso. Quando for carga alfa, você vai ter que fazer, ela libera 4, ela tem massa de 4, tchau, e a carga dele vale mais 2, porque tem dois prótons e dois elétrons, e o elétron, não, dois prótons e dois nêutrons, dois prótons e dois nêutrons. Então a carga dele fica mais 2, porque tem dois nêutrons. Ok, agora vamos pro beta, para a partícula beta. O que é a partícula beta? Ela é basicamente um elétron. Então a massa dela vai mudar? Não, porque é prótons e nêutrons. Então a massa dela é zero e o elétron, a carga fica como? Menos um. Então basicamente a radiação beta é zero de, de massa e um de carga, menos um de carga. Então vamos pensar tipo numa reação. A gente tem certo elemento A e ele vai liberar radiação beta. Então o que acontece? Se aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, é massa zero e menos um. Vamos supor que ela tenha aqui, ó, tem a massa de x e a carga de y. O outro elemento dela vai ter que ser o quê? Vai ser, vamos chamar de B. Melhor, para não confundir com o beta. Vamos chamar de C de cachorro. Ok? Ó, C de cachorro. Pronto. Que ele tem a massa. E qual que vai ser a massa dele? Vai ser x também. E a carga dele vai ser y mais 1. Bom, e como é que você vai provar isso? Você tem que fazer a mesma coisa. Pega aqui, ó, corta no meio, repara em cima e embaixo, ok? Aí você vê se a parte de cima dá certo, que no caso é x, ele vai ter que ser igual a 0 mais x, que no caso está certo. E embaixo é a mesma coisa. Y é igual a menos 1 mais y mais 1. Lembrando que isso aqui está entre parênteses, tá bom? Mas apesar que eu acho que não vai mudar nada, mas só para saber. Ok? Então basicamente é isso, que você consegue calcular essa. Você tem essas são as duas partículas, vamos dizer assim, principais da radioatividade. E tem também a partícula gama.
que ela não tem nem massa, nem 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 massa nem elétron, né? Nem carga, isso. Que ela basicamente tá lá, só que ela sempre acompanha, quando libera radiação alfa, sempre libera radiação gama. Se libera radiação beta, libera radiação gama. Ela tá lá, tipo, sempre lá, tá sempre acompanhando e tudo mais. Bom, basicamente, o que é legal de ter? De ter noção. A partícula alfa, por ela ter tanto massa, que é próton e nêutron, quanto a carga, que é mais 2, ela vai desintegrar o núcleo atômico. Ou seja, ela vai mudar tanto, tanto a massa quanto o número de prótons, número atômico. É, é. E a beta não altera o número de massa. Ela só aumenta o número atômico. Entendeu? Então, as duas sempre causam mudança de elementos, tá? Não sei, tipo, por exemplo, se um cloro liberar uma radiação, tipo... se o cloro liberar, tipo, radiação gama, ele vira outro elemento. Só um exemplo aí, não vou saber certinho que elemento que ele vira, mas tudo mais. Mas só a fim de comparação e tudo mais. Bom, agora o que tem nessa radiação? Tem a cinética, tem a parte de meia-vida. O que é a parte de meia-vida? Que cada elemento meio que vai possuir uma meia-vida. O que é meia-vida? Calma aí. Ah tá, tempo de meia-vida, ok. Bom, como é que a gente representa tempo de meia-vida? É o T de tempo de 1/2, de meio. Tempo de meia-vida. E como é que funciona esse tempo de meia-vida? Não, tá, deixa eu explicar melhor. Tá, tempo de meia-vida é o que, basicamente? É simbolizado por esse símbolo, T 1/2. Ele basicamente vai ter um tempo, tipo, por exemplo, 100 anos, que vai cortar a coisa, tipo, pela metade. Vou dar um exemplo. Tipo, você tem um montinho que tem... Vamos fazer aqui, ó, vai. Um montinho aqui que tem 50 gramas de urânio. E o tempo de meia-vida dele é 100 anos. Então, depois de 100 anos, que é o tempo de meia-vida, vai cair pela metade. Ou seja, esse montinho vai ficar com 25 gramas, em vez de 50. Porque caiu pela metade, depois de passar 100 anos. É basicamente isso. É o tempo que corta pela metade a quantidade que você tem. Depois de 100 anos, vai para quanto? Vamos fazer um montinho. Vai para quanto? Vai para 12,5 gramas de urânio. Vai, tipo, sempre cortando pela metade. Ok? É basicamente isso. E se você quiser uma fórmula, eu não sei certinho. Tô pensando mais meio de cabeça aqui. Mas basicamente... basicamente vai ser tipo meio que a massa... Cadê? Como é? Achei. Epa. Ser meio que tipo a massa do coisa que você queria dividido por 2 elevado ao t. O t é a quantidade de tempos de minha vida que passou. Tipo, por exemplo, o tempo de minha vida é 100 anos. Passou 200, o t não vale 200, ele vale 2. Ok? Então, se passar 200 anos, passou, ó, vai ser 2 elevado a 2. E quanto que é 2 elevado a 2? É 4. A massa, vamos dar até esse exemplo, ok? É isso que eu tô falando. A massa aqui começa com 50, dividido por 4, dá 12,5. Então, é basicamente isso. É a massa que você tem, dividido por 2 elevado ao tempo de meia vida. Ou você pode fazer, tipo, na mão mesmo. Pensando, por exemplo. E se ele perguntar, tipo, quanto tempo leva pra, por exemplo, pra ir de 50 gramas pra 6,25 em... Quanto é? Sabendo que o tempo de meia vida equivale a 100. Aí você tem, aí você pode, tipo, só igualar mesmo, tocar na fórmula. Mas essa fórmula é meio que eu tô pensando. Mas você pode fazer de cabeça, tipo, 50 passa para 25, que passa para 12,5, que passa para 6,25. Passou 1, 2, 3. 3 vezes. 3 vezes 100 anos, 300 anos de meia vida que teve. Ou você taca na fórmula. Tipo, 50 dividido por 2 elevado a t tem que ser igual a 6,25. Que número que o 2 elevado dividido... não, fica muito confuso a fórmula. Deixa quieto. Ok? Pensa só, vai cortando na metade. Isso aí é só uma coisa que eu
tentei facilitar, no final caguei com tudo. Mas basicamente isso. Essa é a parte de radioatividade. Aí tem umas coisas de fusão nuclear e fissão nuclear, mas acredito que não vai cair na prova se isso é um estudo para prova. Mas se você tá vendo de fora isso aqui que eu acho difícil, é basicamente até tema de minha vida aqui. É tranquilo até, que eu acho pelo menos. Eu acabei dando uma enrolada, uma complicada umas coisas, uma enroladinha, mas basicamente é isso. Valeu.